Fala pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futimo do canal Plantas Sem Mistério e do blog Orquídea Sem Mistério. E agora aqui estou novamente no orquidário, pessoal, dentro do orquidário. E o que eu quero para falar para vocês agora é sobre uma planta rebelde, né? A adolescente das orquídeas, por ela ser rebelde, mal criada e teimosa. Reparem aqui, a planta, você planta ela bonitinha e ela resolve fazer isso com vocês. Colocar bulbos entre as frestas dos cachepôs, as ripinhas do cachepô. E não é uma estanhópia, mas sim é uma Cattleya bourigiana ou Guariante bourigiana, que é o seu nome mais recente, pessoal. Diferente da sua parente, a Guariante skinneri ou Cattleya skinneri, essa planta é extremamente mal educada e bagunceira. Então, hoje o assunto vai ser fenologia sobre essa planta que também é muito bonita, pessoal. Então, fenologia, seu desenvolvimento, as fases do desenvolvimento ao longo do ano e o comportamento e algumas dicas de cultivo dessa planta muito magnífica. Vamos lá então? Bom, galera, vocês estão vendo aqui, ó, essa planta desengonçada, alta, bifoliada, mas normalmente às vezes coloca de 3 até 4 folhas por bulbo, embora ela seja uma bifoliada, folhas longas, meio curvadas. É uma planta que brota e enraiza com muita facilidade, pessoal. Essa aqui é uma bourigiana cerúlea. Tem outras variedades dessa planta que é muito magnífica e floresce com muita facilidade, tem um cultivo bastante simples e ela cresce muito ao longo do ano, pessoal. Mas como é que essa planta se desenvolve? Quais são as épocas do ano que ela brota e enraiza? Quais são as épocas de floração? Como que são os cuidados em relação à época do ano? Vamos descobrir isso agora, galera? Vamos lá? Pronto, vocês estão vendo aqui essa bourigiana cerúlea grande, entoceiradíssima e com esses brotos saindo aqui para baixo, aqui entre as ripas do cachepô. E eu já vou falar disso, eu vou colocar algumas fotos bem engraçadas aqui, bem curiosas aqui nesse vídeo para vocês verem como essa planta é rebelde. E para agora vamos entender um pouquinho do comportamento dessa planta. Para começar, vamos falar do como estamos no inverno, vamos começar pelo inverno. Bom, vocês estão vendo aqui que ela está enraizando neste broto aqui, ó, que já floresceu, ó, já acabou a floração. E ele está emitindo um surto de enraizamento bem abundante. Vocês podem ver aqui, ó, que cada surto de enraizamento dessa planta é uma abundância de raiz muito grande. E as raízes não são tão grossas, mas também não são tão finas. Então, pessoal, o que eu posso concluir dessa planta? Ela enraiza com muita frequência após a floração, mas essa planta também costuma enraizar às vezes antes da floração também. Ela é meio indeterminada, ela é meio bagunçada. Isso mesmo, pessoal, essa planta é bagunçada. Aqui nós temos um broto novo, ainda terminando-se de desenvolver. Um broto retardatário, pequeno, não vai florescer. Está terminando de desenvolver, de amadurecer a sua palha e ainda não enraizou. Ou seja, ele vai enraizar com um broto maduro. Essa planta geralmente enraiza com os brotos maduros, pessoal. Certo? Então, vocês podem ver que ainda aqui tem broto que não enraizou. Então, vamos lá. Primeira coisa, geralmente no inverno e primavera, essa planta está mais devagar. E aqui eu digo devagar e não parada. Por quê? Mesmo no inverno, mesmo no início da primavera, essa planta
costuma emitir brotações temporões. Ou seja, são essas brotações que geralmente são menores do que as grandes brotações e elas tendem a não florescer ou florescer muito pouco quando florescem, geralmente final de meados de outono ou inverno. Pode acontecer de florescer, mas geralmente é fraca ou não floresce. E o enraizamento costuma vir após a maturação do bulbo. Então a gente está vendo aqui o enraizamento predominante na maturação do bulbo, mas pode acontecer de vir antes da floração também, pessoal. Mas geralmente na maturação dos bulbos, dos pseudobulbos, ok? Então, essa é uma característica importante e que também facilita o cultivo dessa planta. Vou explicar mais à frente, ok? E aí agora, continuando nossa viagem, chegando para a primavera, lá para setembro, outubro, novembro mais ou menos, aí sim, é uma época em que essa planta entra em franca brotação. Setembro, outubro, novembro, principalmente entre outubro, novembro e dezembro, já para primavera, mais aproximando para o verão, essa planta entra em franca brotação, ou seja, ela brota com vontade para todos os lados. E são brotações vigorosas que crescem muito e ficam grandes. São as brotações principais, digamos assim. São as brotações principais dessa planta. E elas crescem muito rápido. Elas crescem rapidamente, enraizam rapidamente, podendo ser antes ou depois da floração. Ela é um pouco indefinida mesmo. E o mais interessante, aqui não tem nenhuma brotação em tamanho médio de crescimento. Temos aqui uma nova retardatária saindo ali. E temos aqui, deixa eu achar para vocês, ó. Essa aqui que já está em fase de maturação final. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Reparem que essa planta tem a bainha frouxa, muito frouxa. Olha como ela é frouxinha essa bainha dela, ó. Então quando o broto está crescendo, essa bainha é bem frouxa. Isso aqui tem que tomar um pouco de cuidado, pessoal, porque pode acumular água, né? E se a planta não estiver bem nutrida, bem cuidado, o ambiente bem ventilado, arejado e tudo, isso pode facilitar o apodrecimento de brotos por ataque de fungos ou bactérias, ok? Então é um detalhe dessa planta, brotações frouxas, com as bainhas das folhas frouxas, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, que pode acumular água, certo? Então, essa época final do ano, ela está em franca brotação, costuma enraizar e já para o final do ano, às vezes dezembro, janeiro, principalmente no verão, né? Mais para janeiro, principalmente fevereiro e março, né? Meado de verão, mais para o final do verão, vem a sua carga de floração principal. Digo principal porque essa planta ela floresce muito. Então vem a sua carga principal entre fevereiro e março, nessas primeiras brotações que vieram, e ela vem com uma floração muito abundante, que dura em média 10 a 15 dias, ok? Então geralmente no verão, entre verão e início de outono, é a época em que essa planta está florescendo. Mas acontece uma outra coisa junto com isso, pessoal. Enquanto ela está florescendo nesses brotos que cresceram no final do ano, muito vigorosos, ela tende já estar emitindo junto uma outra carga de brotação, outro surto de brotações que vai crescendo, geralmente menores um pouco do que os primeiros, mas também podendo ser grandes também. E ela já para abril, estourando maio, está emitindo uma outra carga de floração. Não vou dizer que ela faz igual a Forbese, de forma organizada em surtos de brotação, pois ela não tem uma época definida de brotação. Ela é desorganizada, é uma planta extremamente bagunçada até em quesito brotação, porque enquanto ela já brotou a primeira leva,
mal terminou de crescer, já está vindo a segunda leva e assim vai. Só a única diferença é que ela dá uma paradinha, dá uma diminuída boa no inverno. Ok, pessoal? Então, essa planta realmente é bagunçada, mas dá para a gente definir um padrão, e é esse padrão bagunçado que ela tem. Então, final do verão, meado do verão, final do verão, início do outono, metade de outono, essa planta costuma ainda estar florescendo, pessoal, nesses surtos de brotação que ela teve, ok? Então, esse é o comportamento dessa planta. Aí depois entra o inverno, ela continua emitindo algumas brotações, mas em número bem reduzido, ó. Vocês podem ver aqui, ó, tem uma brotaçãozinha ali, tem um enraizamento aqui de um broto maduro, outro aqui de outro broto maduro, e isso. Então essa planta enraiza predominantemente após a floração, ó, esse bulbo aqui que eu estou segurando já floriu e está enraizando, mas pode enraizar antes também, embora predomina depois. E o grosso das brotações se concentra na primavera, verão e início de outono, mas ela pode brotar o ano inteiro. Então, basicamente, esse é o comportamento dessa planta, pessoal. Não tem muito o que falar. Porém, o que eu posso dizer é o seguinte: é uma planta que cresce muito rápido o broto e não demora muito vem a floração. Portanto, é uma planta de floração de espata verde. Geralmente espata verde, raramente espata seca. Quando a espata seca nessa planta, muitas vezes é floração perdida, mas pode acontecer a floração. Mas o que predomina aqui é a espata verde. O broto cresce numa velocidade absurdamente rápida, mal emite a espata, já está florescendo, pessoal, ok? Outra coisa interessante sobre essa planta, ela emite cachos florais com um número grande de flores, podendo passar de 15 flores por cacho floral quando está bem florida, assim como a nossa Skinnery, que é a sua prima que está aqui ao lado, que, ao contrário dessa planta, é extremamente comportadinha e eu já fiz um vídeo sobre a Skinnery. Ok, pessoal? Então, esse é o comportamento básico dessa planta. É um comportamento até difícil da gente falar, de definir por causa dessa bagunça toda que essa planta faz. Mas é essa bagunça que define essa nossa Cattleya bourigiana. Ok? Outra questão em relação à nossa bourigiana. Vocês estão vendo aqui que ela emite brotações para todos os lados. Ela cresce para todos os lados de forma igual, inclusive os brotos penetram para as frestas do cachepô mais de baixo, podendo sair até por baixo. Ou seja, essa é uma planta de crescimento cespitoso, forma de cesta. Ela cresce por igual para todos os lados, emitindo brotações para todos os lados. Portanto, a recomendação para se plantar esse tipo de planta entorcerada é centralizada nos vasos ou cachepôs, devido à sua maneira de brotação, ok? Essa planta, ela costuma estar em atividade o ano inteiro, com uma diminuição moderada no inverno, portanto a gente aduba ela normalmente o ano inteiro. Lógico, dando aquela ênfase à primavera e o verão, mas a gente não suspende a adubação de maneira nenhuma nessa planta que está sempre em atividade o ano inteiro. E o replante dessa planta, aí que está uma boa notícia, pessoal. Dá para se fazer praticamente o ano inteiro o replante dela, devido à sua grande facilidade de recuperação e enraizamento. Ela enraiza praticamente o ano inteiro e, como ela bota muita brotação, a gente consegue praticamente plantar ela o ano inteiro. Mas se vocês querem uma época, é sempre a época mais indicada é primavera e verão, quando as temperaturas estão mais altas e ela está em pleno crescimento. Ok, galera? E uma última curiosidade sobre essa planta é o seu rizoma. Ela possui o rizoma, como eu já falei, cespitoso, ela cresce para todos os lados e o seu rizoma
ele não costuma andar retinho em cima do substrato, ele penetra. E é justamente esse fato dele penetrar, dele se curvar, se enrolar, descer, subir, é que faz com que as brotações saiam para baixo, saiam para os lados, saiam para todo lado. Então é uma característica dessa planta que até dificulta um pouco na hora da gente replantar, galera. E é isso que eu tinha para falar da nossa querida Cattleya bagunçada bourigiana. Essa aqui é uma cerulha, mas tem outras variedades lindíssimas dela, galera. E é isso. Planta fácil de cultivar, aceita cachepô, vaso, qualquer tipo de plantio ela vai bem, de preferência vasos ou cachepôs. Pode ser plástico, cachepô de madeira ou barro. Substrato, os mesmos utilizados para demais Cattleyas. Ela vai muito bem, enraiza com muita facilidade. E é uma planta que aceita divisão com muita tranquilidade, de no mínimo 3 bulbos, lembrando bem. Recupera muito fácil, muito rápido. E adubação e regas igual a gente faz para demais Cattleyas, galera. Ok? E só atentar que essa planta é atentada. Muito atentada, olha isso. Então fique atento que ela vai fazer bagunça. Essa planta é muito bagunceira. E são essas as características da nossa bourigiana, pessoal. Espero que tenham gostado. E se sim, deem um joinha no vídeo. Ok? Mas antes que eu esqueça, em termos de luminosidade, segue o mesmo padrão para demais Cattleyas. Boa luminosidade, entre 50% e 70% de sombreamento também. Ok? E é isso. Forte abraço a todos, galera. E até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério. Fui com a nossa bagunceira querida aqui.